Eu vou começar a trazer bastidor aqui para vocês a respeito desse assunto, porque, como eu disse, a política passou o final de semana olhando esses números e tentando estabelecer o que ele dizia para a política, né? Essa pesquisa, por ser de um instituto muito grande e que tem histórico, ou seja, você consegue fazer ali comparações, ela era aguardada. O Centrão saiu com uma análise que é essa aqui, ó. Olha, 41% de ótimo e bom e 30% de regular mostra que não tem carta em branco para Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque vê nisso um flanco para pressionar por mais espaço, pressionar por mais concessões, pressionar por mais consultas, quer que o governo faça mais mimos, né? Hoje eu estava conversando com um parlamentar que está aí cotado para ir na comitiva do Lula para a China, ele falou, estou esperando o presidente me ligar. Eu fiquei pensando assim, nossa, né? Porque querem essas deferências. O Centrão acha que o IPEC prova que o governo Lula não tem uma carta em branco. De novo, né? 41% de ótimo e bom, um marco melhor do que o de Bolsonaro, mas menor do que o Lula 1, 2 e do que Dilma 1. Dilma 2 já era assim, solavancaço, um negócio horroroso ali. Ela se reelege aos trancos e barrancos numa disputa muito ranhenta com Aécio Neves e rumo ali já menos de 2 anos depois ao afastamento, ao impeachment. Bom, a avaliação do Centrão é essa, então. Não tem cheque em branco, o Lula vai ter que trabalhar e vai ter que falar muito com a gente para conseguir nos acalmar. Mas eu fui atrás do pessoal da profissão. Gente que vive de analisar pesquisa por e para políticos. E esse pessoal faz uma análise bastante diferente. O que eles me explicam? Primeiro, né, em todas as eleições polarizadas, o placar de quem ganhou é sempre um pouco menor na avaliação do que o que a urna apontou. Porque a eleição muito polarizada, ela não necessariamente te empurra para sua votação o seu voto de preferência. Ela muitas vezes te impõe a escolha do que você considera menos grave, menos pior. Entre Lula e Bolsonaro, você vai fazer o quê? Eu não gosto do PT, mas eu também detesto o Bolsonaro. Então, faz essa escolha. Por isso que os especialistas dizem, olha, você pode sempre perceber que nas eleições polarizadas, quem ganha tem um pouco menos. Você vai ver isso tanto nos placares de Lula 1 e 2, como também no que Bolsonaro apresentou na primeira pesquisa. Esses especialistas, marqueteiros, publicitários, gente muito experimentada, diz que é o seguinte, o segundo ponto mais importante é esse da confiança, que você viu aí na sua tela agora há pouco, quando 53, ou seja, mais da metade da população fala se você confia ou não confia no Lula. Eu confio no Lula. O que isso mostra, né, para eles, segundo eles, né? Isso não está linkado a nenhuma entrega, a um grande novo programa, a um grande avanço, a uma imagem de um governo que está fazendo muita publicidade. Não, isso é dele. Tem mais de metade do povo, segue mantendo o voto de confiança que deu na urna. Você pode até achar que nesse momento não está lá aquela maravilha toda, mas você segue achando que lá na frente a coisa vai funcionar. E isso, para eles, é um capital muito importante depois de uma eleição tão ranhenta. Mas esses publicitários com os quais eu conversei, eles fizeram campanha para políticos de centro-direita, Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas, gente que orbitou e que está vendo, inclusive, pesquisas desse pessoal. E nesses estados a situação é bem parecida, porque as eleições de 2022, elas foram, de fato, disruptivas. Agora, né, há uma avaliação generalizada de que o PT, e já eu vou trazer isso, precisa conter a cacofonia. O Lula está enfrentando um senhor desafio no flanco da comunicação, porque tem PT brigando com pautas do governo e indicados do governo, como é o caso ali das críticas da cúpula do partido à reoneração dos combustíveis, né? Você viu o chamado Fogo Amigo atingindo muita gente e você também viu, claro, uma disputa entre Centrão e governo por mais espaços. Essa briga de narrativas, ela precisa ser contida.